Ai, gente, eu coçar o nariz antes dele gravar. Ok, agora tá gravando. Tá, primeira coisa, bom dia, Brasil. E segunda, se eu não tiver problema, se vocês puderem abrir o áudio de vocês, nem que seja para ouvir aquele som da natureza no fundo, eu agradeceria muito, porque é muito estranho dar aula com tudo vazio, com tudo vazio, Luca, sem som, é muito esquisito, parece que eu tô falando sozinha com as paredes. E não é o caso aqui. Pelo menos uma pessoa abriu, os outros não abriu. Tudo bom. Galera, bom dia. Me apresentar aqui. Eu sou a Karina. Gente, é péssimo se apresentar, socorro. Tá, eu sou a Karina. Deixa eu ver. Sou formada em biologia e tô me formando em química agora pelo Instituto Federal. Sou professora já há alguns anos, já que eu me formei já há alguns anos também. Então eu tô muito acostumada a dar aula para cursinho pré-vestibular mesmo, pra galera que tá terminando o ensino médio que já terminou. Quer assistir também? Não? Então, minha família participa às vezes. Minha mãe tá me assistindo aqui, por exemplo. Peraí, arrasou. Tá, beleza. Aí eu gostaria que pelo menos, como só tem 4 pessoas, mais o Olinto, mas aí o Olinto não é aluno. Ou ele tá como aluno também. Ah, beleza, Matheus. Mas eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco, o que, que vocês querem da vida. Aí se alguém quiser biologia, eu já desanimo a pessoa, ai que horror. Oi, Josi. Vamos lá, galera. Se puderem se apresentar, pode ser pelo chat, eu tô lendo o chat também. Tá, Ah, tem muita tá. pessoa. Então, eu sou Lufer, eu sou estrangeiro, eu sou formado em arquitetura lá no meu país, mas eu estou interessado em fazer faculdade na ECA, né? Quero fazer audiovisuais ou cinema, estou nessa, ou tenho uma terceira opção que é sociologia. Então, como eu nunca fiz como eu nunca fiz vestibular, né, lá no meu país, eu sou direto, então estou me preparando. Ah, que legal. Isso. E você é da Zona Leste? Conta pra gente. Eu? É. Não, eu moro quase no centro, Uhum. Maneiro, maneiro. moro na Vila Mariana, sim. Então, como você já é formado, eu não vou perguntar a idade, porque isso dói no coração da gente que já é formado. Porque a gente fica Não, assim. não, não, eu tenho 33, Hã? só que eu tenho 33, Hum. Ah, então sou tudo bem. criancinha. A pessoa já falou, tá falado, né? Mas arrasou. De que país que você é? É Peru, Ai, que chique, gente. Socorro. sou do Gente, Peru. temos um estrangeiro aqui. Arrasou. Vamos lá. Arrasou, Luiz. É Luiz, isso, Luiz. Vamos lá. Quem quer se apresentar agora? Ninguém. Aquelas. Agora vai todo mundo se apresentar pelo chat. Assim não dá, né, gente? Tá, vamos ver o Isaac. Eu vou ler. Deixa eu ver. O Isaac quer se apresentar pelo chat. Ah, eu gosto de pagode. Vamos lá. Pode abrir o áudio. A Giovana entrou. Oi, Gi. O Isaac tem Oi. 21 anos. Oi, galera. Tudo bem? Nhaí. Tudo bem? E aí, eu tô aqui dividindo minha atenção entre 3 coisas. Não sei se eu fico no pagode, se eu fico focando no trabalho. Aí, tá, tô aqui, gente. Eu tô aqui, me vira. Né? Tenho 21 anos, como mencionei, tá? Moro aqui em Guarulhos. E é isso, eu acho. Deixa eu ver. O que você quer da vida? Eu quero muita coisa. Muita coisa.
Arrasou. Ambicioso. É isso aí. Assim que eu finalizar o tecnólogo que eu estou fazendo agora, eu vou estudar psicologia. Peraí, você quer terminar o tecnólogo e quer fazer o quê? Estudar psicologia. Ai, que chique, gente. Só gente chique aqui. Mas que tecnólogo que você faz? Como eu sou da área de qualidade, eu estudo gestão de qualidade, né? Aí Uhum. ano que vem eu pretendo fazer o Enem, né? Prestar o Enem. E por isso eu estou estudando. Ai, que tudo. Arrasou. Arrasou, Isaac. É de Guarulhos, é aqui da Quebrada. Arrasou também. E tá ouvindo um pagode. Sofrência ainda. Vamos lá, arrasou, Isaac. Quem vai ser o próximo? O Matheus está sem o fone. Então eu vou ler. O Matheus. Quero muito conseguir entrar em cinema e audiovisual, não. O louco, ele quer ir pro Rio de Janeiro. Arrasou, então ele gosta de pagode sofrência também. Quantos anos você tem, Matheus? Onde você mora? Fala mais de você. Pode escrever no chat que eu espero. Ele é do Rio! Mentira, tem gente de outro estado aqui. Arrasou, Matheus, que tudo. Depois você arruma um fone, por favor, que eu quero ouvir esse sotaque. E arrasou, Matheus. Deixa eu ver, a Alessandra também escreveu. Que não é Alessandra, é Laís. A Laís mora no Alto Tietê. Gente, não fala Alto Tietê, já fala logo a cidade. Quer ver que ela mora em Ferraz? Ela mora no Alto Tietê, na cidade. Ah, tá, Itacoaxetuba. Entendi o que você falou do Tietê. E estou cursando direito. Ah, que chique. Mas o que você quer? Você quer continuar o direito em uma universidade pública? Você quer trocar de curso, Alessandra? Fala pra nós. E quantos anos você tem, menina? Mas se não quiser falar, tudo bem. Eu tô lendo a Alessandra, que é o nome que tá aqui, mas é Laís, I'm sorry. A gente vai falar um pouquinho de inglês também. Ó, tem 33 anos, igual o Luiz. Mas você quer continuar direito, cursando direito, Laís? Eu já ia falar Alessandra. Curso de direito, mas estou com vocês por conhecimento. Ai, que legal! Eu sou muito assim também. Depois eu conto a minha história um pouquinho. Arrasou, Laís. Que já ia... Tem que focar no Laís. Arrasou, Laís, amei. E as aulas de gramática muito me interessam. Principalmente para fazer concurso, né? Que a galera da sua área, assim, é tudo concurseiro. Meu irmão também. Meu irmão, ele se formou em Direito e é muito concurseiro, ele. Muito concurseiro. É verdade. Outro dia que a vizinha recebeu uma intimação tudo errada. Aí a gente achou o quê? Que era golpe. Karina, eu acabei ligando aqui o meu áudio. Vou ligar meu Eva! vídeo, mas eu não tô muito bonita, tá? Na verdade, eu tenho Minha 33 filha, olha como eu tô. anos. Eu tenho 33 anos, eu curso sim direito, eu trabalho na área e tudo. Só que a minha intenção não é concurso, tá? As aulas de gramática muito me interessam porque eu gosto de português, mas para o direito você precisa ter vários assuntos. Então, sempre que tem a possibilidade, eu faço esses cursinhos com matérias diversas, porque para escrever uma peça, a gramática me ajuda, mas o conhecimento de todas as outras áreas pode envolver o caso de algum cliente. Então, sempre que eu tenho a possibilidade, eu participo, e aí surgiu essa oportunidade através do Olim, que é um parente nosso, um primo nosso, e a gente faz por conhecimento mesmo. Gente, que tudo. Arrasou, amei. Você é muito eu. Porque tudo que Obrigada. aparece eu vou. Muito obrigada, gente. E vou compartilhar com vocês aí, assistir, ser uma aluna bem educada aqui, vou ficar no meu cantinho, tá bom? Não, mas se puderem participar, porque já eu falo como que é a minha aula, mas dando aquele spoiler, eu gosto de perguntar as coisas, o que vocês acham que é. Pra gente ver se você já tem aquele... Qual conhecimento que vocês estão trazendo com vocês. Sim. Então, eu gosto Compreendo. muito disso. Então, quando vocês puderem falar comigo pelo chat, isso é muito importante para mim.
tá? Mas arrasou, Laís. Oi, Obrigada. menina. Essa é a Alessandra, que a gente está dividindo o mesmo notebook porque o meu já deu problema. Ah, arrasou, Alessandra e Laís. Porque eu tava chamando ela de Alessandra. Porque é o nome dela que tá, né? É. Deixa eu ver, Luiz, prefiro Lufer, que é meu nome social. Ai, Lufer. Ai, Lufer. Não é do menino daquele anime? Esqueci. Mas arrasou. Então, Luiz, eu vou te Não, chamar. não, Luiz não, não, não. Lufer, vou te chamar de Lufer, tá? Isso. Arrasou, vou chamar assim, pode deixar. Tá, Matheus falou, Luiz, Lufer também. O Isaac. A Laís. Giovana. Giovana, deixa eu ver se ela falou, porque assim, a gente esquece. Aquela memória de curto prazo já era, né, gente? Não, Giovana não falou. E aí, Gi, fala com nós. Oi. Não, não, tudo bem, eu espero escrever. Que assim, primeiro dia que a gente se encontra, eu acho muito importante a gente dar aquela. Bater aquele papo, né? Meu nome é Giovana, tenho 17 anos, ó. Muito baby. Vamos lá. Eu tô a cara da destruição. Ah, a Giovana só vai falar isso, amiga. O que você que você quer fazer? Onde você mora? Ah, ela mora em São Paulo, tá no segundo ano do ensino médio. Nossa, você deve estar sofrendo muito com essa questão da pandemia, né? Ficar longe da escola. Não sei, eu amava ir pra escola. Eu ia doente pra escola, não façam isso. Ela quer ser advogada. Olha lá, tá sofrendo muito. Meus alunos estão sofrendo. Ai, professora, eu quero te ver. Ai, eu também tô sofrendo, gente, socorro. Mas é isso. Gi, arrasou também. Olha que legal. Só o povo diferente aqui. Quer sociologia, quer psicologia, quer aprender mais, quer direito. É isso, gente. Que arraso vocês. Muito bom conhecer vocês. Né? Então, eu já falei que o que eu cursei. Ah, eu também quero outras coisas também, que nem. Depois de química, quem sabe eu não faço matemática, né? Tô curtindo muito. Depois que eu comecei a cursar química, eu me interessei muito por matemática. Aí eu tô pensando, quem sabe? Deixa eu ver. Ah, e sobre a aula eu já falei, né? Eu curto muito que vocês participem. Então não precisam ficar acanhados, tá? Por isso que eu faço essa apresentação. Eu quero saber um pouquinho mais sobre vocês no começo, pra gente já ganhar aquela intimidade, para que vocês se sintam à vontade de falar. Ai, não fala isso, Matheus. Matemática é tão do amor. Eu pensava isso também, antes de entrar no. Antes de fazer química. Mas as professoras me mostraram que não é um bicho de sete cabeças. Sete cabeças, né? Olha só que eu dou aula de matemática, hein? Ah, verdade, eu ainda aula de matemática e física. E física é super legal também. Mas física ainda tenho medinho. Mas é super legal, gente. Acho que se a gente começar a olhar com outros. Como você gosta de física e não gosta de matemática? Me diz. Mas tá bom. Pessoal, então vamos começar. Então, se vocês puderem participar, tudo bem participar pelo chat. Estou olhando o chat aqui all the time. Não tô te entendendo, Matheus. Meu nariz tá avisando, meu nariz tá super entupido, mas não estou com coronavírus. É porque todo dia, desde 1000 anos atrás, eu acordo com o nariz entupido. Aí, ao longo do dia, ele vai desentupindo. É uma magia que acontece aqui, tá? Beleza. Deixa eu ver. Então, tá com a tela do Google, mas é para mostrar eventuais imagens, tá? Mas agora vai ser mais uma conversinha de início à biologia. Como vocês devem saber, mas eu vou perguntar do mesmo jeito, porque às vezes eu me surpreendo que algumas pessoas podem não saber. Por quê? Porque quem vem de escola pública, principalmente, às vezes não teve aula de biologia, não teve aula de química, de física, porque não tinha professor, né?
Que foi o meu caso. Eu não tive aula de biologia no ensino médio. De física, eu só tive no último ano da escola. E química também no último ano. Então, quando eu fui fazer biologia e química, eu estava muito defasada, né? Então, eu entendo essa questão da galera que não tem, que vem da escola pública e às vezes não teve professor. Então, estamos aqui para mudar isso aqui. Estamos aqui para mudar isso aqui, aquela. Né? Vamos lá. O que vocês acham que é a biologia? Vocês podem usar o português para ajudar a explicar, mas o que é biologia para vocês? O que é estudar a biologia? É um bicho de 7 cabeças? Igual o Matheus acha que é para matemática? Ou é um amorzinho? Eu acho que biologia. Então, acho que esse é um conceito muito acadêmico, que é o estudo da vida, né? O estudo de tudo que é vida. Né? De tudo são seres vivos, né? Que às vezes envolve também o ambiente onde esses seres moram, sabe? Que, Uhum. né? Isso. É isso. Eu amo quando os alunos começam a responder alguma pergunta a mim e falam assim, e para terminar, é isso, Pro. Então é isso, Lufer. Eu posso falar Luffy ou eu tenho que falar Lufer? Aqui em Nossa, São Paulo a gente puxa o R. Beleza, vou chamar de Luffy, que é mais rápido. O Matheus acha que a biologia é muito bom para a pois gente é. entender de dentro para fora tudo que está à nossa volta. Isso também. Tanto o Lufer quanto o Matheus estão super certos, tá? Mas se a gente pegar o pé da letra cientificamente, como o Lufer falou, biologia é o estudo da vida. E é muito, muito, muito fácil isso. Eu vou usar a tela do Google, só a barra de pesquisa, só para mostrar para vocês. Na verdade, eu vou usar o chat, tá? Eu também vou usar muito o chat com vocês. Então, bio, se a gente vê a origem da palavra bio, significa vida, tá? O prefixo, a professora de português já falou com português, sei lá, já falou isso com vocês? Sufixo, prefixo, já? Não? Não tivemos. Ah, entendi. Ah, é verdade, hoje é o segundo dia de aula, não é? Tá, bio, tudo bem. Então, a parte de biologia, a primeira parte da palavra bio significa vida. E logia, toda vez que vocês tiverem uma palavra que termine em logia, ela significa estudo, tá? Estudo de algo. Então, no caso aqui, logia vai ser estudo de bio, vida. Então, quando a gente fala de biologia, a gente está envolvendo, a gente está estudando a vida, qualquer forma de vida, inclusive até o que não é vida, porque se tem envolvimento com a vida, por exemplo, o meio em que nos encontramos, então se isso nos afeta, isso a gente também estuda, tá? Então, por exemplo, um exemplo disso é quando a gente estuda ecologia, que é a interação entre seres vivos e também a interação entre seres vivos e o meio ambiente. Como o ambiente vai influenciar muito cadeias e teias alimentares, a gente também estuda o meio ambiente, tá? Beleza. Então, vocês arrasaram já nessa primeira parte, falando do que é o estudo da vida. Tá, beleza. Como a biologia é isso, o estudo da vida, como que vocês imaginam começar a estudar a vida? Eita. Ai, tô louca pra espirrar. Como que vocês começariam a estudar biologia, por exemplo? Vai Espirra no logo, Google. menina. Não, não é assim, espirrar logo, é natural. É algo espontâneo. E aí, e Depende, aí? hein? Depende. Essa é uma palavra muito Olha, utilizada. eu acho que a biologia, Ih, pode ir. Luffy, acho que travou um pouquinho.
Aí eu não consegui te ouvir. Peraí. Assim. De onde tudo começou. Mas de onde tudo começou? O Olim já ia começar com mitose e meiose. Então, eu acho que basicamente é isso, as células, né? As células. Beleza. Galera, essa questão de como estudar a biologia, por que eu pergunto isso? Porque os cientistas, né, não só biólogos, porque não existia essa categoria biólogos há uns 200, nos últimos 100 anos, até 100 anos atrás não tinha essa categoria biólogo, né, era a galera que estudava ciências naturais. Então, quem estudava esse ramo da biologia, de ciências naturais, até 100 anos atrás também se perguntava como estudar a biologia, como se organizar o estudo da biologia. Então, uma coisa que o Luffy falou que eu gostei foi essa questão de começar pelas células, né? Eu gosto de começar por aí. Tem professores que não começam por aí, tá? Por que eu gosto de começar pelas células? Alguém tem ideia do que é uma célula e por que algumas pessoas começam a estudar pelas células? E se não souber também, põe no chat. Eu quero participação. Eu acho que é uma das unidades básicas, né? Porque, como eu aprendi no ensino médio, né? Um conjunto de células, as células são as bases, um conjunto de células vai virar um tecido e assim, para não spoiler, né? Arrasou. Arrasou. Então, como o Luffy inclusive falou, quando a gente pensa no organismo por inteiro, quando a gente vai olhar a menor unidade desse ser vivo, não pensando atomicamente, claro, mas a menor unidade que a gente vai ter, que é funcional, tá? É a célula. Tá? Inclusive, eu vou colocar aqui os conceitos para que vocês possam anotar esses conceitos aqui também, tá? Mas a célula seria a menor unidade funcional de um organismo. De um organismo que eu considero que ele seja um ser vivo, tá? Isso, inclusive, é muito importante. A gente vai ver que possuir célula é uma característica de um ser vivo. Por isso que muitos dizem que o vírus não é um ser vivo, porque ele é um ser acelular, ele não possui célula. Por que acelular? Não sei se vocês já viram na escola, toda palavra que começa com A, a gente tem que desconfiar se esse A é uma negação. No caso, esse A do acelular, ele está negando a condição de possuir célula. No momento que eu estou escrevendo no chat também, tá? Acelular. Então, já entrando um pouco nessa discussão do vírus, a gente vai continuar com essa discussão depois. O vírus, ele não, por muitos, ele não é considerado um ser vivo por não ter célula. E a gente vai ver isso melhor, porque não faz muito tempo que a gente sabe que existe célula, tá? A gente sabe que existe célula desde a invenção de um microscópio, porque a maioria das células que a gente já sabe certas coisas é graças ao microscópio que a gente conseguiu ver alguns tipos de estruturas, tá? Mas voltando, a célula é considerada a menor unidade funcional de um ser vivo. Inclusive, como o Luffy falou, o conjunto de células, mas lembrando, o conjunto de células que tem o mesmo formato, e a gente vai usar uma palavrinha muito legal que é morfologia. Eu vou colocar formato, mas não é bem formato, tem palavras melhores para definir. Mas morfologia
Quando eu falo de morfologia, eu estou falando dos aspectos, vou colocar melhor aqui, aspectos externos, como o formato daquele ser vivo. Então, quando eu tenho células com a mesma morfologia, com os mesmos aspectos externos e com a mesma fisiologia, com as mesmas funções, aí sim, quando eu tenho um conjunto de células com a mesma morfologia e fisiologia, eu vou ter, então, um tecido. Legal? Quando eu tenho, então, um conjunto de células com a mesma morfologia e fisiologia, eu vou ter um tecido. Legal? Ótimo. E quando eu tenho um conjunto de tecidos, no mesmo caso, com a mesma morfologia e função, eu vou ter, então, um órgão. E quando eu tenho órgãos que fazem funções similares como, por exemplo, o sistema respiratório, querendo ou não, a função geral desse sistema é troca gasosa. Todos os órgãos que participam desse sistema é troca gasosa. Então, beleza. Aí sim eu posso falar que esse conjunto de órgãos vai formar o sistema. Qual sistema? O sistema respiratório. Mas eu tenho vários sistemas dentro do meu corpo. Isso no exemplo de ser humano. No exemplo, utilizando o ser humano como exemplo, tá? Então, quando eu tenho um conjunto de órgãos que tem um objetivo geral, o mesmo objetivo geral, eu vou ter, então, um sistema. E quando eu tenho, então, um conjunto de sistemas, eu vou ter o organismo. Esses sistemas, eles trabalham em conjunto, tá? Para que todo o organismo, ele esteja muito bem, obrigada, vamos assim dizer. Se todos os sistemas estiverem funcionando muito bem, a gente, inclusive, utiliza o termo saúde, que aquele indivíduo, ele está saudável. E caso alguma dessas categorias, como célula, tecido, órgão, sistema, se uma dessas categorias não estiver funcionando muito bem, a gente já caracteriza aquele indivíduo como não saudável. Legal? Alguma dúvida até aqui? Oi, Lucas! Lucas Campos. Não. Beleza. Oiê. Tudo ok. Beleza. Então, dentro dessas categorias de célula, vou colocar até aqui. Célula. Tecido. Que vocês, inclusive, podem anotar. Tecido, vou ter órgão. Sistema. E organismo. A gente vai começar estudando pela categoria mais simples, né? Que é a célula. A gente entendendo a célula, a gente vai entender as outras categorias, inclusive a gente pode entrar em outros assuntos da biologia, como genética também. Genética, embriologia, deixa eu ver. Inclusive começar o estudo de zoologia também, porque temos seres temos seres que são unicelulares. Opa, entrou mais gente. Ai, meu Deus, não consigo ver o nome da pessoa. Ah! Vanessa. Oi, Vanessa! Então, beleza. A gente vai começar dentre essas categorias pela célula, beleza? Então, como a gente vai começar pela célula, dentro da biologia há uma área que estuda as células, que é a citologia. Vocês imaginam o que significa a palavra citologia? Podem pegar a dica lá que eu coloquei lá em cima. Ih, Luffy, não tô te escutando. Você mutou o seu microfone. É o estudo das células. Isso, arrasou. Então, cito significa célula e logia, estudo. Legal? Por que eu tô separando a palavra? Uma característica bem legal de estudar biologia é que as palavras que a gente utiliza na biologia, elas podem dar uma dica. Eu acho muito engraçado que os alunos reclamam muito que tem muita palavra difícil, tem muita palavra nova e que
a pessoa nunca viu na vida, então vai achar difícil, acha a biologia difícil por conta disso. Mas, na verdade, essas palavras difíceis, elas estão sempre dando uma dica do que elas significam. Ai, Olin, socorro. Calma, a gente vai falar desse ácido eu sempre erro, desoxirribonucleico. Legal. Então, toda vez que eu trabalhar com uma palavra que dê aquelas dicas, como eu tô falando agora, a gente vai dar aquela separadinha nela para ver se ela tá dando uma dica do que ela significa. No caso de citologia, como o Luffy falou, significa o estudo da célula. Legal? Vocês vão ver depois, quando a gente estuda tecido, que quem vai estudar, a galera que vai estudar os tecidos é a galera da histologia. Isto, com H, vai significar tecido, e logia, estudo. Top? Igual, fisiologia, que foi o termo que eu usei anteriormente. Físio, função. Logia, estudo. Então, estudo das funções. Geralmente, quando a gente está falando de fisiologia, a gente está falando de metabolismo, que é o conjunto de reações químicas que rolam no nosso organismo. Então, toda vez que uma palavra tiver logia, é estudo de algo. Aí a gente só tem que descobrir do que, tá? Pelo prefixo da palavra. Tudo bem? Prefixo seria a primeira parte da palavra, que vai indicar o estudo do quê? O que eu vou estudar? Tudo bem? Beleza. Então, eu tô falando que a gente vai começar por citologia. Eu vou mostrar uma fotinha no Gugu. Eu chamo o Gugu de Gugu, em homenagem ao Gugu Liberato, que morreu. Eu não sei se ele morreu esse ano ou ano passado. Esqueci já. Olha que eu tô homenageando o Gugu. Gente, eu queria saber por que meu Google tá enorme. Ah, tá. Porque não estava 100%. Tudo bem. Galera, eu escrevi microscópio no meu Google e apareceu um microscópio. Mas qual que é a relação do microscópio no estudo da célula? Lembrando que a gente está nessa área agora, no estudo das células. A gente está começando a estudar a biologia pelas células. Olha que bonito, super tecnológico. Ó, isso aqui é dos velhos. Isso aqui é da época que eu fiz faculdade. Nível micro, arrasou. Lucas arrasou. Tá, mas como assim nível micro? Explica melhor isso aí. Se você puder, inclusive, ligar seu microfone, arrasou, melhor ainda. Tá, legal. Então, ótimo. O Lucas está falando que a relação entre o microscópio e o estudo das células é que as células são pequenas. E, como o próprio nome sugere, do aparelho, do objeto microscópio, eu vou conseguir ver coisas microscópicas. Arrasou. E vocês sabem quando foi inventado o microscópio? Eu vou esperar, se você pesquisar no Google, eu não tô vendo, não tô na casa de vocês. Putz. Se minha mãe ver você escrevendo essa palavra, ela vai falar que você está falando palavrão. Não é não, mãe? Ai, minha mãe não está aqui em casa. Ela não deu tchau pra mim, que absurdo. Ela está em casa, ela não me ouviu. E aí, galera, vocês têm ideia de quando foi inventado o microscópio? E mais, quando eu tô falando da relação entre microscópio e estudo da célula, isso tem a ver com... eu quero que vocês vejam... Opa, 1665, no final do século XVI. Qualquer coisa é só lembrar da nossa aula de física. Micro é pequeno, porque significa divisão de uma parte em milhão. Arrasou. Ah, inclusive, já que o Olim está aqui assistindo também, eu quero muito, muito mesmo, que vocês não separem biologia, física e química. A gente é muito amigos, a gente é muito irmãos, tá? Toda vez que eu estou falando de biologia, é claro que eu vou envolver física e química. Porque senão, não seriam assuntos que não seriam envolvidos no ensino fundamental antes de vocês entrarem no ensino médio. Tá? Por que a gente separa física, química e biologia no ensino médio? Porque vocês vão entrar em assuntos mais específicos das áreas.
Mas não quer dizer que elas não têm nada a ver uma com a outra, tá? A gente é muito amigos, então, por favor. Se você gosta de física, não tem como você não gostar um pouquinho de biologia ou de química, porque envolve, tá? Mas voltando, e aí, galera? Nós somos mais que amigos, friends. Agora eu quero que vocês vejam, já que vocês estão pesquisando aí, qual que seria, então, quando que começou a citologia, o estudo das células? Espero. Gente, eu tô vendo o chat, tô vendo o videozinho de vocês, tô vendo tudo. Eu queria que não só o Lu falasse comigo. E aí, gente, quem puder ligar o microfone, eu me sinto falando com as paredes, bem Marisa Monte. E aí, galera? 1665. Também 1665? Ó, o Matheus colocou 1663. Percebem que é na mesma época? É. Ó, o Lucas sacou. Creio que junto com o microscópio. Tá. Será que tem uma relação aí? Tem. E aí? Eu acho que foi uma questão mais... porque quando você cria o termo célula, né, foi quando se criou o microscópio, não é? Tipo, quem estava dando uma olhada, assim, tipo, ficou, nossa, que esse negócio daí? Legal. Então você está querendo dizer que com o advento do microscópio foi possível observar a célula, então dar-se o nome de célula. Isso. E aí conseguir também ver outras características dela. Uhum. O Lucas escreveu que porque antes deveria ser teorias, o estudo mesmo veio com a ferramenta. Arrasou. Arrasou. Gente, eu não sei estralar o dedo, tá? Finge que eu tô estralando. Gente, arrasou. Então, quando a gente fala do estudo das células, principalmente agora que a gente está começando, eu preciso falar de microscópio. Por quê? Porque com o advento, com a criação do microscópio, eu consigo ver também coisas microscópicas como a célula, tá? Então, a partir da criação do microscópio, eu também consigo ver a célula. Então, foi a partir daí que o estudo das células começou de verdade. Inclusive, foi possível, não com microscópios muito antigos, claro, mas com o avanço tecnológico ao longo dos anos, é claro que foi possível ver algumas estruturas que não era possível ver antes. Cá, queria acrescentar uma coisa. Claro, inclusive se você quiser ligar o áudio, fica à vontade. Queria acrescentar uma coisa, me corrija se estiver errado, mas o conceito de célula já é conhecido há milhares de anos. Mas só foi efetivado e estudo aperfeiçoado com o avanço tecnológico. Isso mesmo, Lin. Arrasou. Célula, inclusive, a gente usa a palavra célula hoje em dia e ela tem vários significados. É que como a gente está no estudo da biologia, a gente vai usar a célula nesse quesito, menor unidade funcional do nosso corpício, tá? Mas ela tem vários significados e sim, o conceito ele foi mudando ao longo do tempo, principalmente a partir da criação do microscópio e com os avanços tecnológicos. Legal, é muito importante ter essa relação. E por que eu tô falando isso? Tá, e daí, Pro? E daí que... opa, Vanessa... Ih, Lucas saiu, Vanessa entrou. E daí, qual que é a relação disso tudo? Graças ao microscópio e a possibilidade de ver certas estruturas da célula, eu pude criar uma coisinha. Tá. Teoria celular. Tá. Por quê? Vocês vão ver, caso vocês queiram pesquisar sobre a história do estudo da célula, desde a criação do microscópio, vocês vão ver que alguns cientistas, nomes importantes, inclusive, fizeram criar teoria celular. E um aspecto dessa teoria, que eu vou inclusive colocar aqui, é de que todo
ser vivo possui célula? Foi o que eu já comentei no início da aula, inclusive quando eu falei de vírus. Então, todo ser vivo possui célula. Outro aspecto dessa teoria também, que ao longo dos estudos o pessoal colocou também dentro dessa teoria, é de que uma célula se origina apenas de outra célula pré-existente. Então, uma célula se origina apenas de outra célula pré-existente. Maneiro? E outra coisa da teoria celular também que a gente usa para definir o que é uma célula é que toda célula possui membrana plasmática, citoplasma e material genético. E eu vou explicar um pouquinho melhor sobre esses termos aqui. Legal? Agora eu quero... Sobre a teoria celular, lembrem-se, ela foi criada após o começo dos estudos da célula, depois da criação no microscópio. E primeiro, todo ser vivo possui célula. Então, esse é um dos maiores argumentos que os cientistas usam, principalmente aqueles que não acreditam que o vírus não é um ser vivo. É o principal argumento que eles usam. O vírus não é um ser vivo, porque ele não tem célula. Claro que tem outras características também que eu vou listar, mas quando falarmos de vírus, tá? Quando a gente falar de vírus, aí eu cito outras características também que ele não tem. E que um ser vivo vai ter, tá? Mas a gente tá falando da teoria celular, então a gente vai falar só de célula. Então, o vírus não entraria nessa categoria de ser vivo porque ele não possui célula, beleza? Alguém quer comentar sobre esse aspecto aqui da teoria celular? Não, professora, tá bom, tá bom. Vamos lá. Eu tenho também outro aspecto que uma célula se origina apenas de outra célula pré-existente. E aí, o que vocês poderiam comentar sobre isso? Como assim? O que isso quer dizer? Porque as células, para ser criadas, precisam mesmo ter uma base, tipo, elas se vão reproduzir, né? Se vão se dividir, seja o jeito que elas querem se reproduzir, né? Seja mitose, meiose, tanto faz. Elas vão se dividir e a partir disso elas vão criar os tecidos, né? Mas precisam mesmo de ter uma base. Inclusive, se a gente falasse de os embriões, né? Os embriões também saem de uma fusão de duas células, né? Que é o cigoto, né? E como que é? Espermatozoide, né? Que precisa mesmo. Tá, beleza. O Olin falou que célula pré-existente, mas sem teorias da conspiração sobre o Big Bang, gente. Ai, socorro. Mas se tiver também, nós discute aqui. O Lucas falou sobre se especializar. Essa parte da teoria de que uma célula se origina apenas de outra célula pré-existente não seria algo de especialização, Lucas, mas seria algo de como que uma célula aparece. Beleza, existem células. Mas como que elas apareceram no mundo? Tá? Como que eu tenho novas células? Porque, como vocês devem já saber, ou se não sabem, tudo bem, a célula, toda célula, ela vai ter um tempo de vida. Por exemplo, as células do nosso sangue, as hemácias, ou glóbulos vermelhos, como vocês podem conhecer como glóbulos vermelhos, elas têm um tempo de vida de 120 dias. Legal? 120 dias. Depois desses 120 dias, a gente fica sem glóbulos vermelhos no nosso sangue? Não.
A gente nunca fica sem, a não ser que você morre. Mas, considerando que você não morreu, depois de 120 dias, o que acontece? Você não fica sem. O que está rolando? Da onde que apareceu as novas células? Então, essa parte da teoria, ela está falando disso. Como que as células se originam? Como que elas aparecem? Do nada? Mágica? Como assim? Lembrando que, se a gente está falando de 1600 e blá, 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 a gente está falando do século XVII, onde a igreja era muito presente, principalmente no meio científico, para falar o que pode e o que não pode. Fazer que nem as paniquetes, enquanto alguém fala alguma coisa. E aí, gente, eu quero discutir, quero discussão, e aí? Eu não sei estralar o dedo, finge que eu tô estralando. Vai, gente, cadê? Cadê Laís? Cadê Gi? Arrasou, o Olim falou. Já ouvi falar que que tem uma coisa a ver que primeiro veio os aminoácidos e com o desenvolvimento e evolução veio a primeira célula procariótica. Ele já tá entrando numa discussão mais profunda. Eita, Olim, calma. Calma. O Luiz deu risada, hehehe. Giovana, elas são reproduzidas. Falou de reprodução. Que tem tudo meio jogado, depois eucariótico e vamos de Darwin. Gente, ele já fez a. Ele já falou tudo. Calma, de forma resumida. Calma, Olim. Não, só calma. Tudo bem. Vamos lá, voltar então. Ó, lembra que no começo, principalmente o Olim e depois o Luffy falou de meiose e mitose? Todo mundo conhece esses termos? Dá aquela confirmada aqui no chat. Todo mundo? Quem conhece fala, eu não conheço, senhor. Muito pica-pau. Sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou gritar para todo mundo. Luffy, você conhece o Bros? Não? Que absurdo. Isso é cultura brasileira, você tem que conhecer. Depois vou mandar o link do YouTube. Célula faz mitose. Muito bem, Matheus. Então, tá, pelo jeito que eu tô observando aqui, todo mundo sabe o que é mitose e meiose. São tipos de divisão celular. Então, esse aspecto da teoria celular, de que toda célula vai se originar apenas de uma outra célula pré-existente, eles estão falando da divisão celular, tá? Vamos entender essa frase melhor? Olha só, uma célula, ela vai se originar, ela vai aparecer, vai apenas de uma outra célula pré-existente. Como assim pré-existente? Que já existe, tá? Ela não vai ser criada do nada. Um passe de mágica, uma poção ou uma receita da Ana Maria Braga, não, tá? Olha lá, já deu risadinha. Ele sabe quem é Ana Maria Braga. Como assim pré-existente? Então, quando eu tenho uma célula que já existe e essa célula se dividir, aí sim eu vou originar uma outra célula. Então, esse aspecto da teoria celular tá falando das divisões celulares. Olha que top. No caso da mitose, eu estou falando de células somáticas. E no caso que a gente, calma, se não entendeu, que a gente vai entrar nesse assunto nos próximos capítulos. Mas no caso da meiose, a criação de células, a origem de células sexuais. Legal? Tudo bem até aqui? Se tiverem alguma dúvida, pode falar. Giovana Tutupão, Matheus também. Luffy também. Beleza, eu vou considerar que tá ok. Beleza. Agora a gente vai falar de outro aspecto dessa teoria para a gente finalizar a nossa querida aula. Se eu não me engano, é uma hora, né, Olim?
Ah, eu tô sem óculos. Cadê o negócio que eu escrevi? Tá. Agora, na teoria celular, beleza, estou estudando a célula, só que eu tenho que definir o que ela tem. Então, a partir da existência da criação do microscópio, eu pude observar o que as células possuem, tá? Então, por exemplo, eu sei agora que toda célula, para eu dizer que ela é uma célula, ela tem membrana plasmática, citoplasma e material genético. E eu escrevi genética, mas é genético, tá, pessoal? Material genético. Por que, Pro, você não colocou núcleo? Vamos lá. Existem seres, como as bactérias, que não têm núcleo. Vamos lá para o Google. Vou colocar uma pesquisa bem genérica aqui. Célula. Células. Tadã! Ó que coisa linda, umas coisas azul, umas coisas roxa, verde, uns desenhos animados, uma célula com osso, meu Deus do céu, tem cada coisa aqui no Google que eu fico, ó. Tá, deixa eu colocar uma coisinha aqui, uns termos que eu vou apresentar vou introduzi-los a vocês na próxima aula. Células. Tchururu, tchururu. Tá, vou pegar esse aqui. Inclusive, já tenho até slide pronto, que depois eu vou mandar para vocês. Legal. Valeu, Olinha, agora que eu olhei a sua mensagem. Tá, beleza. Se vocês conseguirem ver, vocês conseguem ver o meu cursor, meu mouse? Sim? Ai, que tudo. Beleza. Ó, eu estou agora passando o mouse em cima de uma célula de uma bactéria. Vocês diriam que essa célula possui núcleo, sim ou não? Segundo o que você falou, não. Beleza, não. Tá. Aí aquela, o que é núcleo? Aí todo mundo. Calma, beleza. Aqui, essa célula seria uma célula uma célula animal, que a gente chama. Vocês veem, aqui teria sim ou não um núcleo? Tem. Sim. E aí, galerinha? E ai, eu esqueci o nome dos negocinhos que estão ao redor do núcleo. Organelas? É. Ah, muito bom. Todo mundo lembra. A primeira coisa que todo mundo lembra é o complexo de Golgi. Os últimos livros que eu tenho visto, pessoal, se vocês verem complexo golgiense, escreve assim, complexo. Eita, Jesus. Complexo golgiense. Se vocês encontrarem dessa forma, é o complexo de Golgi, tá? Eu não sei por que mudaram para complexo golgiense. Mas é a mesma coisa. É uma organela também. Isso, arrasou, Lin. Gente, o Lin é muito participativo, arrasou. Então, mas calma, a gente não vai falar de organelas ainda hoje, porque não vai dar tempo. Tá faltando 3 minutos. Peraí que eu já libero eles. Mas se vocês observarem, vocês disseram para mim que aqui nessa célula eu não tenho núcleo, porém nessa célula aqui eu tenho, tá? A gente vai observar diferentes tipos de célula. Percebe? O formato dessa célula é diferente do formato dessa. Essa célula não tem coisas que essa célula tem. Mas por que eu sei que são células? Porque eles vão ter membrana plasmática, que é o envoltório celular. Elas vão ter o citoplasma, que é essa composição líquida, meio gelatinosa, entre a membrana plasmática e o material genético, que pode conter organelas. E o tal do material genético. E por que eu não falo núcleo? Porque a célula bacteriana não deixa de ser uma célula, porque não tem núcleo. Ela tem material genético, que é o tal do ácido desoxirribonucleico que o Olin falou anteriormente, que é o nosso querido e amado DNA. Então, tem DNA aqui, assim como tem DNA aqui. Ele só não está
envolvido por um envoltório nuclear que a gente chama de carioteca. Mas existe DNA aqui. Beleza? Da mesma forma que existe aqui. Então, são 2 tipos de célula. E aproveitando... Tchau, mãe. Oi, Cami. Então, calma. A gente não vai trabalhar com o inglês, mas a gente vai entender o que seria um ácido desoxirribonucleico e qual que é a diferença para o outro tipo de ácido que existe, que é o ribonucleico. Vocês vão ver que é uma diferença entre os dois, que é o açúcar, o carboidrato envolvido na composição. Mas calma, é a primeira aula ainda, tá bom? O que eu ia falar mais? A diferença entre essas 2 células, lembra, eles vão ter membrana plasmática, citoplasma e material genético. Não se prendam a núcleo. É material genético, porque como vocês acabaram de ver, nem toda célula tem núcleo, tá? Tudo bem? Combinado aqui? Tá. Essa célula bacteriana que não tem núcleo, como que eu chamaria ela? Célula Procarionte. Arrasou, célula procarionte, muito bem. Então, a célula procarionte, lembra, não tem carioteca. Vou colocar aqui para vocês não esquecerem. Envoltório nuclear. E a célula, o outro tipo de célula, que seria a célula animal, Porque também temos a célula vegetal, temos aqui célula eucarionte. Ela tem carioteca, lembrando que é o envoltório nuclear. Qual que é a origem dessas palavras? Procarionte e eucarionte. Quando eu falo carionte, que é o finalzinho da palavra, a relação dela é com com a carioteca, que é esse envoltório nuclear, tá bom? Mas o de procarionte, qual que é o significado dele? Primitivo, tá? Então, tanto que a célula procarionte, inclusive, que foi uma coisa que o Olim, que eu gostei que ele falou, é que as primeiras células a existirem aqui no mundo, que vários cientistas acreditam que seja verdade isso, é que as primeiras células a aparecerem, né? As células primitivas seriam células procariontes, células que não possuem carioteca, são células bacterianas. E as células mais complexas, que possuem carioteca, seriam as eucariontes. O que significa eu? Toda vez que vocês encontrarem uma palavra que começa com eu, significa verdadeiro. Então, eucarionte significa verdadeira carioteca. Tá? Como assim verdadeira carioteca, Pro? Todo ser que possui uma célula eucarionte tem carioteca, tem núcleo. Legal? Verdadeira carioteca. Células procariontes não possuem carioteca. Por quê? Pro de primitivo. Yo por eso te decía, mira, el colillo de que tenemos era corriente. Top? Para a gente finalizar, alguma dúvida até aqui? Não? Não, tá tudo certinho. Tá certo. Arrasou. Então, como já é... Oi, pode falar. Eu agradeço porque fez me lembrar as aulas da faculdade do primeiro ano e o ensino médio. Arrasou. Tenho 18 anos de novo, obrigado. Tenho 18... eu queria ter 18 anos de novo, nem fala. Não fala isso, Lucas. Vamos lá, gente. Então, como já são 10h03, estou passando 3 minutinhos, eu agradeço muito que vocês tenham participado. Pelo que eu estou percebendo, vocês têm um conhecimento legal de biologia, então a gente vai poder avançar mais rápido aí no estudo da biologia, tá bom? E aí, na semana que vem, a gente vai trabalhar com outros termos, a gente vai começar a trabalhar com membrana plasmática, depois citoplasma e depois
o núcleo para entrarmos em genética. Beleza? Combinado? Então, é assim, pessoal. Me despeço aqui. Um grande beijo no coração de vocês. Se possível, fiquem em casa e estudem bastante. Qualquer dúvida também, eu tô lá no grupo de vocês e é só mandar mensagem. E, Olim, é só ir aqui? Olim!